Olá, queridos, boa tarde a todos e de antemão, feliz Páscoa para todos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida de uma maneira muito especial. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a Páscoa, o significado da Páscoa. O que é Páscoa para nós? Qual é o significado da Páscoa para nós? Sabemos que não é o ovo de Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa, não é presente, não é nada disso. Mas eu quero mostrar para você biblicamente o que é Páscoa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 20, Mateus 10, desculpe. Aliás, Mateus 26 mesmo, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Como eu disse, nós sabemos que Páscoa para nós não é presentes ou vinho de Páscoa, não é nada disso. Aquela era a última Páscoa, a última ceia da Páscoa que Jesus celebrava com seus discípulos antes da crucificação. E enquanto comiam, Jesus tomou um cálice, agradeceu e disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós acabamos de ler. É incerto quanto os discípulos entendiam desse pronunciamento profético. Na verdade, Jesus estava fazendo um pronunciamento profético. Porém, seu significado se esclarecia pouco depois, ao testemunharem a morte sacrificial de Jesus na cruz e lembrarem as palavras que ele dissera ao erguer o cálice. Foi através de sua morte, de seu sacrifício na cruz do Calvário, de seu sangue derramado, que Jesus estabeleceu uma nova aliança, que mudaria o rumo da história da humanidade, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nós sabemos disso, você sabe disso, né? Você conhece toda essa história e eu conheço toda essa história. Então, foi através disso que ele estabeleceu. E ele estabeleceu o quê? Um superior sacrifício pelo pecado. Dia por dia, um sacerdote levita entrava no templo e oferecia sacrifício de animais para a remissão de pecados. E conforme determinava a lei de Moisés, o sistema sacrificial da lei era apenas uma sombra do que Jesus iria realizar no futuro, através de sua morte na cruz. O livro de Hebreus ilustra de duas maneiras a ineficácia dos sacrifícios levíticos para remover o pecado. Em primeiro lugar, se o sacrifício pelo pecado aperfeiçoasse quem o oferecia em adoração, não haveria necessidade de repeti-lo. Hebreus capítulo 10, versículo 2, você pode ler isso. Em segundo lugar, se os israelitas tivessem sido verdadeiramente purificados do pecado através do sacrifício de animais, não mais teriam consciência, ou seja, não teriam mais senso de pecado, né? Hebreus também 10, 2 nos mostra isso. Mas o fato, queridos, é que nenhum de seus sacrifícios podia torná-los perfeitos ou livrá-los da consciência do pecado. Hebreus 9, 9. Você vai lendo, eu não tenho como ler aqui porque o tempo é curto, mas você vai lendo em casa. Por que então Hebreus nos mostra isso? Porque a Bíblia diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, 4. A Bíblia diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O sangue de animais não tinha o poder de efetuar a redenção, a imolação ritual, não podia purificar a carne, isto é, realizar a purificação cerimonial. Hebreus capítulo 9, versículo 13, nos mostra isso, o que a Bíblia está querendo nos mostrar, o que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso. Através de um nítido contraste, o livro de Hebreus explica como Deus providenciou um sacrifício melhor para a redenção do homem. Deus Pai enviou seu Filho Jesus para que o sacrifício pelo pecado, né? Jesus tomou parte na obra da redenção e tornou-se o sacrifício da expiação, com profundo e total envolvimento, e não em resignação passiva, obedecendo à vontade do Pai, né? Cristo entregou seu corpo, né, a sua vida, como uma oferta definitiva
completamente definitiva, permitindo que o pecado do homem fosse removido. Que o meu pecado, que o seu pecado fosse removido. Hebreus capítulo 5, 10, versículos 5 a 10. A conclusão é óbvia, então. O que nós concluímos aí? Que Deus revogou o primeiro sacrifício, que dependia da morte de animais, para estabelecer o segundo sacrifício, que dependia da morte de quem? De nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor Deus fez. Então, qual a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacrifício dos levitas? O que nós podemos ver nisso aí? Qual então, pastor? Qual então a diferença que nós podemos ler nisso aí? Na antiga aliança, amados, centenas de sacerdotes levitas ofereciam continuamente sacrifícios inefetivos, que nunca jamais podem remover pecados, ou seja, apagar completamente pecados. Hebreus 10, 11. Mas o sacrifício de Cristo pelo pecado, dia após dia, Cristo, em Hebreus 10, 11, você pode ter uma nítida noção do que eu estou acabando de dizer para você, que o que os levitas faziam não podia remover completamente os pecados. Mas o sacrifício de Cristo removeu os pecados de uma vez por todas. O que Jesus fez na cruz do Calvário removeu os pecados de uma vez por todas. Os sacerdotes araônicos sacrificavam animais, né? Cristo ofereceu a si mesmo. Ele se deu a si mesmo. Os sacrifícios dos levitas apenas cobriam, né, o pecado, e o sacrifício de Cristo removeu o pecado. Você entendeu? O sacrifício dos levitas apenas cobriam o pecado. Mas o sacrifício de Cristo, ele entregando a sua própria vida, ele removeu o pecado. Os sacrifícios dos levitas cessariam o sacrifício de Cristo. Cessaram. Os sacrifícios dos levitas cessaram. O sacrifício de Cristo tem eficácia eterna. Aleluia. Ele tem uma eficácia eterna. Assim, Cristo está agora assentado à destra de Deus, como diz Hebreus 10, 12. E conforme Hebreus 1, 3... Hebreus 8, 1 e Hebreus 2, 12. 12, 2. O que demonstra que ele completou sua obra obedientemente e foi exaltado uma posição de poder e de honra diante de Deus e diante dos homens. Aleluia! Então, o que nós concluímos então? Que Cristo, o holocausto supremo, ele é o holocausto supremo e perpétuo. É o único sacrifício pelo pecado que existe atualmente. Os que rejeitam o sacrifício de Cristo têm sobre sua cabeça 3 acusações. Primeira acusação que o homem tem sobre a sua cabeça quando ele rejeita o sacrifício de Cristo. Primeiro, eles desprezam a Cristo calçando sob seus pés. Segundo, consideram o sangue de Cristo como profano, comum e sem valor. E terceiro, insultam o Espírito Santo que procurou atraí-los para Cristo. Hebreus 10, 29 nos mostra isso. O Espírito Santo de Deus tem a função de atrair o homem para Cristo. Tem a função de atrair-nos para Cristo. Então, são essas 3 coisas, essas 3 acusações que os homens têm sobre as suas cabeças. Desprezam a Cristo, calçando sobre seus pés, consideram o sangue de Cristo como profano, comum e sem valor, e insultam o Espírito Santo que procurou atraí-los para Cristo. Os que rejeitam o seu holocausto redentor, o que Deus fez através do seu Filho Jesus na cruz, são considerados adversários, são considerados inimigos. Na aliança mosaica, os adversários eram réus de juízo e morriam sem misericórdia. Consequentemente, as pessoas que rejeitam a Cristo aguardam o horrível juízo de Deus. Hebreus 10, 30, 31. Então eles estão só aguardando o eterno juízo de Deus sobre as suas vidas. Por quê? Porque eles rejeitaram o sacrifício que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. E por meio da sua morte, Jesus inaugurou um novo e vivo, ou seja, vivificante caminho, Hebreus 10, 20, para que a humanidade possa chegar à presença de Deus com intrepidez, ou seja, com confiança. Hebreus 10, 19. Portanto, o que possibilita a existência de uma nova aliança é o sacerdócio e os sacrifícios superiores de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que possibilita, queridos. Eu creio que nós vamos voltar aqui no segundo vídeo para poder encerrar essa mensagem sobre a Páscoa. E eu vou falar no segundo vídeo sobre uma aliança superior para os santos. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, amém? Sobre isso, sobre o sacrifício que os levitas praticavam, os sacerdotes faziam, e o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, né? O sacrifício de Jesus é eterno, supremo, é definitivo, é completo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos agora no segundo vídeo.